Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aí para mais uma leitura, mais um aprendizado a mais da palavra do Senhor Jesus. Nós paramos a nossa leitura anterior no livro de Números, terceiro livro da Bíblia, fazendo parte aí do Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós já passamos aí por Gênesis, Êxodo, Levítico e agora estamos no livro de Números, capítulo de número 2. Nós paramos a nossa leitura, mais especificamente, no versículo de número 13 a seguir, com o tema A Ordem das Tribos no Acampamento. Vamos lá para mais uma leitura, mais uma lição, um aprendizado da palavra do Senhor Jesus, hoje de uma maneira diferente. Vamos lá? Números, capítulo de número 2, no seu versículo de número 13 a seguir, que diz assim: E o seu exército, o que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Dos todos os que foram contados no exército de Ruben, foram 151.450, segundo os seus esquadrões. E estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do oriente, e Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados com eles, os que foram contados deles, era de 40.500. Versículo de número 20 a seguir. E junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.500. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram de 108.100, segundo seus esquadrões. E estes marcharam no terceiro lugar. Versículo de número 25 a seguir. No livro de Números, capítulo de número 2. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões. E Aisser, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, será de 62.700. E junto a ele armará suas tendas da tribo de Assé. Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Assé. O seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois da tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharam ao último lugar, segundo as suas bandeiras. Versículo de número 32 a seguir. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550.
Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Vamos adentrar aí no capítulo de número 3 de Números, com o tema: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Vamos lá? Mais uma leitura, dando continuidade, né? Números, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, que diz assim: E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, teu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, vamos lá, versículo de número 6, faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrarem o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e aos seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes serão dados em dádiva. Mas a Arão e aos seus filhos ordenará que guardem o sacerdócio. Mas Arão e aos seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Sacrifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais. Pelas suas famílias contará a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como foi-lhe ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gersom, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gersom pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali, Musi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gersom é a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem de idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados entre 7.500. As famílias de Gersonitas armaram as suas tendas atrás do tabernáculo do ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gersom terá o seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda da